Olá, alienígenas do sangue ácido! Olá, alienígenas da sangue ácida! Eu sou Otávio Gaia, este é o Super 8 e hoje, do filme 1 pro filme 2 foram 7 anos, do 2 pro 3 foram 6 anos, e agora do 3 pro 4 foram 5 anos, o que mostrava que a Fox estava cada vez mais convencida do poder comercial da franquia, já que após os bons desempenhos nas bilheteiras, em home video e na TV, a marca Alien cada vez arrecadava mais e mais fãs. Para que esse quarto filme pudesse ser viabilizado então, a Fox só precisava convencer o trio de produtores da Brandywine, David Giler, Walter Hill e Gordon Carroll, que apesar de sempre começarem fazendo um doce porque queriam tocar outros projetos fora dessa franquia, a verdade é que eles não tinham muitos projetos não, e os poucos que tocaram não tiveram muita expressividade. Ou seja, colocando em pratos limpos, sem Alien, a Brandywine não seria grandes coisas. Então, quando a Fox chegou com um caminhão de dinheiros para a realização de um novo filme, o trio de produtores percebeu que não tinha como dizer não pra... Tendo escrito 4 episódios da série Roseanne, 3 da série Parenthood, a primeira versão da série Buffy a Caça-Vampiros e co-roteirizado a animação Toy Story, que apesar de ter sido um fenômeno, eu não consigo encontrar muita relação com a franquia Alien, de qualquer jeito isso serviu pra Fox apostar que Joss Whedon seria um bom nome pra escrever Alien: A Ressurreição. Agora, depois da dança das cadeiras que rolou no filme 3, pelo menos dessa vez, Joss Whedon começou como roteirista e seguiu com crédito até o final. Não que o que a gente veja em tela seja tudo fruto de sua mente, mas chega mais que vocês vão entender. Inicialmente, seguindo as diretrizes de David Giler e Walter Hill, ele escreveu 30 páginas de roteiro, trazendo de volta a personagem Newt através de clonagem. E apesar dos executivos da Fox terem curtido o texto, viram que não fazia muito sentido ter a Newt como protagonista comercialmente falando, já que iriam ressuscitar uma personagem morta que ressuscitassem a Ripley. Para isso, a atriz Sigourney Weaver precisou de um tempinho para ser convencida a voltar, mas além de ter curtido o texto de Whedon e as possibilidades de interpretação que sua personagem agora proporcionava ao ser meio humana e meio alien, também teve um fator muito importante para a decisão dela: 11 milhões de dólares para ela entrar como atriz e produtora. Assim, qualquer dúvida da mulher foi pro espaço e ela acabou aceitando. Desse jeito, Joss Whedon deu um jeito de encaixar a personagem e continuou o texto até terminar, mas o seu próximo impasse foi quanto ao final. O cara escreveu 5 versões do ato final, abordando uma batalha decisiva na Terra, mas nenhuma dessas versões acabou no filme. Porque depois do que aconteceu no filme anterior, os executivos e produtores interferiram demais no trabalho do David Fincher para obter uma obra bem da problemática, sendo que 3 anos depois o mesmo diretor, trabalhando num ambiente mais amigável, concebeu Seven, os 7 crimes capitais. Eles perceberam que deixar o diretor trabalhar com mais tranquilidade poderia ser uma boa ideia. Inclusive, se ele sentisse que precisava mexer no roteiro, que pudesse também. Só precisavam escolher alguém promissor pro cargo. Tentaram inglês Danny Boyle, mas ele não pilhou. Tentaram neozelandês Peter Jackson, mas ele não pilhou. Tentaram o estadunidense Bryan Singer, mas ele também não pilhou. E tentaram até o canadense David Cronenberg, mas a ideia de fazer uma sequência para um grande estúdio não apetecia o homem. Ou seja, não pilhou. Quem pilhou mesmo foi o francês Jean-Pierre Jeunet, que viria a se consagrar com O Fabuloso Destino de Amélie Poulain em 2001, mas que já tinha apresentado 2 trabalhos admiráveis até aquela data: Delicatessen e Ladrões de Sonhos. Obras cujos créditos de direção ele dividiu com Marc Caro, que não quis se envolver com a direção de Alien 4 e faria apenas alguns esboços de figurinos. Então Jeunet seguiu sozinho no comando, que mesmo não falando praticamente nada em inglês, o que faria ele precisar de tradutores constantemente, não conseguiu dizer não para fazer um filme com um orçamento de 70 milhões de dólares, o maior disparado da franquia até agora. Lembrando que o primeiro foi feito com 11. Como as filmagens iriam acontecer em Los Angeles e não mais no estúdio Pinewood de Londres, que impunha boa parte da equipe técnica, o diretor também pôde escolher seu time. Portanto, Jeunet contratou o supervisor de efeitos especiais francês Pitoff e o diretor de fotografia Darius Khondji, com quem ele havia trabalhado em Ladrão de Sonhos. Enquanto isso, Nigel Phelps, que tinha desenhado a Gotham City de Batman e Mega City de Dredd, foi escolhido para fazer o design de produção aqui. E além de escolher a equipe, como eu disse, Jeunet também gozaria bastante do controle criativo. Inclusive, ele aproveitou para modificar o roteiro de Joss Whedon com total liberdade, mesclando personagens e situações, simplificando ou removendo detalhes. A ele foi solicitado apenas incluir mais violência, no que ele optou por dar um toque de humor sórdido a essa tal violência. Para fechar o elenco, foram contratados Winona Ryder, que nem pestanejou para aceitar o convite, já que ela estava doida
doida para participar da franquia e atuar ao lado de Sigourney Weaver. E além dela entraram Dominic Pinon, Ron Perlman, Gary Dourdan, Michael Wincott, Kim Flowers, Dan Hendaya, J.E. Freeman, Brad Dourif, Raymond Cruz e Leland Orser. E assim, depois de um processo de produção significantemente calmo, principalmente se comparando ao filme anterior, a pós-produção também levou o tempo que foi necessário, com bastante tranquilidade, tanto que o compositor John Frizzell teve 7 meses para compor e gravar uma trilha sonora diferente e única, de acordo com os pedidos de Jean-Pierre Jeunet. Assim, Alien: A Ressurreição ficaria prontinho nos trinks para estrear a partir de 12 de novembro de 1997, na França, e 26 de novembro na América do Norte. Aqui no Brasil, Ziu só chegaria em 9 de abril de 1998. E eu tava lá, no cinema. A história se passa uns 200 anos após os acontecimentos do terceiro filme, então considera aí 2379 e lá vai bolinha. A navizona do momento é Auriga. Da William-Yutani? Não, a William-Yutani nem existe mais. Essa é uma nave de pesquisa militar onde estão tentando criar um clone da Ripley a partir do sangue colhido antes dela mergulhar no fogo. Pra quê? Pra extrair o feto da rainha alien que ela carregava no busto. É clonagem com venda casada que diz. Com aquele objetivo de praxe, reproduzir, estudar e ganhar din-din usando os aliens como armas biológicas, pois eles acreditam que podem domesticar os bexiguentos. Vai vendo. Não é exposto aqui como conseguiram o DNA da Ripley já inseminada, mas dá pra entender que o Dr. Clemens colheu o sangue dela pouco após ela ser resgatada. E bem, como o clone da Ripley passou ilesa pelo procedimento, deixam ela lá guardadinha para pesquisas futuras. Afinal de contas, essa Ripley é fã do Super 8 e ainda herdou traços de DNA xenomorfo. Por isso veio mais forte e mais resistente, com cura acelerada, sangue ácido, reflexos e sentidos aprimorados e uma ligação sensorial com as catenga cósmica. Já a filhota da Ripley não demora para aparecer na fase adulta, majestosa e prontinha para botar os ovos tudo. Agora, pros ovos virarem aliens, só faltam hospedeiros. Portanto, como o escrúpulo tá em falta nessa nave, eles haviam encomendado humanos com os mercenários. Os do Stallone? Não, um outro grupo composto pelo líder marrento Eldin, pelo marrento das armas presas nos pulsos Christie, pelo brucutu marrento Joner, pelo paraplégico marrento Vrees, pela exuberosa Hillard. Mas peraí, ela não é marrenta? Olha, talvez seja, mas o filme não fez muita questão de dar personalidade a ela, só preferiu exaltar o traseiro avantajado da moça mesmo. E pra fechar o time tem a novata empática, mas destemida, Call. Depois que entregam a carga de humanos sequestrados, os mercenários ficam perambulando pela nave enquanto abastece a deles. E conhecem a Ripley, que mesmo jogando um basca toda dura, faz o Joner de bobinho e não erra um arremesso. Pouco depois, a Call entra na cela dela na malemolência e em segredo pra tentar matar a clona pra evitar que ela pareça um alien. Mas, como a gente sabe, é tarde demais. Pois é, de alguma forma ela sabia o que andava fazendo nessa nave e se juntou aos mercenários só pra se infiltrar e acabar com as pesquisas tronchas dali. Eu só acho estranho ela achar que daria tempo de evitar a reprodução alienosa, pois se ela já estava ajudando a trazer os hospedeiros, claramente os cientistas já estavam bem avançados no processo, né? E de fato, pegaram os cobaias e já botaram numa espécie de criadouro de alien. Aí você pisca 2 vezes e os bichos já atingiram a fase adulta também. Inclusive, olha aí esse cientista esquisito tentando, sei lá, seduzir o criaturo. E quando o alien rejeita suas investidas românticas, o cientista libera um gás congelante para educar o bicho. É abuso psicológico que chama. Mas agora, minha gente, a encrenca precisa acontecer. E tudo começa quando a Call é pega saindo no sapatinho da cela da Ripley. Os milicos chamam ela de terrorista, ameaçam atirar, aí os colegas dela aparecem, rola aquela treta verbal, até que 2 dos mercenários, o Christie e o Joner, perdem a paciência e tacam perepepe nos milico cagão que ficam lá só fazendo hora até tomarem chumbo. Lá vai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Calma que o 7º tá dando trabalho e gritando no pé do ouvido, mas não há nada que um ricocheteio impossível não resolva. E só escaparam dessa brincadeirinha o Tuco Salamanca de Stefano, é o nome do personagem, vamos falar sério. Porque deu a sorte de ser desarmado pela popozuda e também o cientista inescrupuloso Dr. Wren. Enquanto isso, os outros cientistas lá, distraídos vendo essa treta na câmara de segurança, não percebem que 2 aliens estão prestes a atacar um terceiro sem dó nem piedade para que o sangue ácido derreta o chão dessa e de várias outras celas abaixo, de onde escapam 12 criaturas. Aí, sem ter pra que, o cientista German entrou na cela, deu um bisu no buraco e foi catado pra deixar de ser besta. Depois esse outro panaca foi lá também, ficou moscando só pra que um alienoso já na sala de controle liberasse o vapor gelado e transformasse ele em picolé. Enquanto isso, a Call revela ao pessoal tudo o que sabe sobre as operações clandestinas que estão acontecendo ali. Mas dá nem tempo da ficha cair, pois logo escutam um alarme de emergência. O que era isso? Pois já eram os aliens aloprando os milicos geral. Esse grupo aqui até conseguiu entrar numa cápsula e evacuar.
não de fazer cocô, de chispar mesmo. Mas quando uma segunda turma tenta repetir o feito, uma catenga cósmica enxerida veio estragar o barato. Pra não deixar o bicho escapar com vida, esse general aí, que é o Paris, taca uma granada e detona a cápsula logo após a partida. Então ele saúda a mandioca, vem um bicho por trás e baco. De volta aos mercenários, o plano é o seguinte: chegar na nave deles, a Betty, pra se mandarem o quanto antes. Mas no caminho, ainda sem saber o que iriam enfrentar, o líder Eldin nota algo estranho, se separa do grupo e vai lá checar só pra ser estabacado no chão e receber um catucão pelverso no meio das costas. Aí o grupo volta, encontra ele todo molengode, avista um alien que chega no corpo do Eldin, fica desconfiado e pei na cara pra largar de ser fifi. Mas quem teria feito isso? A Ripley, que deu um jeito de escapar da cela usando seu sangue ácido no controle da porta. Ela se une ao grupo e segue até chegar numa porta com algo vindo. O que será? Ai, minha nossa cenoura, tá suave. Era só o cadeirante Vrees, que estava separado do grupo e se virou como pôde pra matar um dos bichos. Nesse momento, com seu sexto sentido, Ripley nota que a nave tá se movendo. Então o Dr. Wren lembra que, em caso de emergência, a nave tá programada para aterrissar na Terra, o que deve acontecer dentro de 3 horas. Portanto, antes de se mandar na pequena nave Betty, o pessoal precisa dar um jeito de destruir a grande nave Auriga. Daí eles seguem o caminho e param mais uma vez porque a Ripley encontrou uma sala com as 7 tentativas fracassadas de clonagem. Por isso que ela tem o 8 no braço. Não que ela não seja fã do canal, porque ela já me confirmou que é, né, Ripley? That's right. E como nessas tentativas de clonagem os cientistas não conseguiram separar os DNAs, é um bicho híbrido mais esquisito e ceboso do que o outro. Em especial a versão 7, que ainda estava viva, toda entrevada, coitada. Ela implora pra morrer e Ripley faz esse favor. Mas aí eu me pergunto, precisava ser com lança-chamas? Tinha um jeitinho mais misericordioso, não? Pelo visto não tinha, ela já aproveita, já incinera tudo e eita! Tá pegando fogo, bicho! O pessoal anda mais um tiquinho e chega na câmara de inseminação, onde encontra um sobrevivente. Purvis é o nome do cara, que tá mais perdido do que colírio no banho, porque era um operário viajando em hibernação criogênica e de repente acordou nesse lugar com seus colegas tendo as caras agarradas por aranhas rabudas. E sim, ele também foi inseminado, mas como tem uma chance de sobreviver se entrar em hibernação antes do bicho nascer, acaba se unindo ao grupo que sequestrou ele. Porém, para continuar a tour agora, o galerê precisa passar por um trechinho inundado. E lá vão eles por baixo d'água. Bom, pelo menos os aliens não nadam. A gente pensa. Mas olha eles aí demonstrando um novo talento. Joner dá uma trabucada e acerta um. Pra não deixar barato, o outro nota a Hillard toda enrolada, a câmera aproveita seus últimos segundos pra mostrar seu chicote avantajado e termina sendo catada pelo alienante. Nisso os demais chegam numa zona respirável. Ufa, não, porque lá tá cheio de aranhas rabudas recém-saídas dos ovos. Inclusive o Zoom ataca a Ripley, mas como ela agora tá forte, arranca o bicho no dente. Quanto às demais, Christie resolve tacando 2 granadas. Com a zona limpa, a turma sobe por uma escada de emergência. No entanto, enquanto o Dr. Wren engana a Cole e dá um tiro nela, o alien lá da água volta e tá prestes a pegar o Vrees e o Christie amarrados costas com costas. Aí o miserento cospe ácido na cara do Christie, que troca de posição com o Vrees, e mesmo que Joner acerte um pei bem na fuça do alien, Christie se solta pra aliviar o peso do Vrees. Meio que sem ter pra quê, né? Convenhamos. Era só soltar o alien do pé e cada um subir separado. Mas vai que o ácido é venenoso também, ele tá mais pra lá do que pra cá. Ou vai que ele não queria viver com a cara derretida, né? Vai saber. Chegando lá em riba, quem abre a porta pelo outro lado é a Cole, que tinha caído na água, mas como assim? Não tô entendendo. Então, nesse momento é revelado que a moça é uma androida. Na verdade, uma androida de 2ª geração, ou seja, uma robô criada por robôs. Após a surpresa de geral, ela usa suas conexões para interagir com o sistema da nave. Daí, coloca a Auriga em rota de colisão com uma zona inabitada na Terra, abre as portas para que sua trupe possa chegar tranquila na nave Betty, bloqueia a fuga do Wren e coloca os aliens na direção dele. Em seguida, sebo nas canelas pra nave, apesar de que no caminho Ripley acaba sendo capturada pelas criaturas. E vai morrer de novo. Vai não, vai entrar numa orgia alienosa. Eita, mas que horror, Ripley, são seus netos. Enquanto isso, os demais sobreviventes chegam na nave Betty, mas são surpreendidos por um tiro que o energúmeno do Dr. Wren disparou no Purvis. Pro azar deste, pois foi justamente quando ele estava chegando na câmara de hibernação. E pro azar do Dr. Wren também, pois foi justamente na hora que o alienante nasceria, o que deixou Purvis descontroladamente forte, resistindo a tiros, desarmando o vagabundo, moendo na porrada e abraçando para que o alien atravessasse seu coco ao nascer.
Volta lá pra Ripley após a safadeza, o Dr. German, que tinha sido capturado e ainda estava vivo, informa que a rainha alien também ganhou um presentinho de DNA humano. Ela desenvolveu útero para gerar uma criatura completa sem a necessidade de ovos e hospedeiros. É aí que nasce a mais pura manifestação de besta-fera que a gente podia imaginar. E como saiu de um útero fruto de DNA humano, o bicho não reconhece a rainha alien e destamboca o coco dela. Mas a Ripley já foi mais familiar. Beautiful, beautiful little baby. Ah, não vem não, porque se tem uma coisa que esse capirongo não tem é beleza. E por causa dessa demagogia, acaba virando papá de nenê, o que serve pra Ripley Neia aproveitar pra dar no pé no miudinho e chegar a tempo na nave. Ufa! Deu tudo certo. A gente Não, na verdade ninguém pensou isso, né? Não seria tão fácil assim. Portanto, quando a Cole vai fechar a porta do compartimento de carga, dá de cara com a bebê monstra exibindo toda a sua feiura. Daí o Tuco Salamanca, de Stefano, aparece lá pra ver que bicho tá pegando e descobre quando o bicho pega é seu coco e faz lasanha bolonhesa com ele. Pressentindo algo errado, Ripley larga o volante, vai lá no compartimento de carga, vê a monstra prestes a moer a Cole, bota a moral, faz cafuné, dá um abracinho, mas tudo na falsidade só pra cortar a mão no dente da bicha, tacar o sangue na janela e fazer a bebê esta fera ser sugada pelo buraco enquanto berra horrores e vira patê. Ai, que coisa horrível. Cruz, coisa horrorosa. Nisso, a nave Auriga colide com a Terra, acabando com os aliens remanescentes, e o Vrees, com a ajuda do Joner, dá um jeito de atravessar a atmosfera da Terra em segurança. E assim, depois de mais de 250 anos, Ripley volta ao seu planeta natal. Na versão estendida aqui, ela e Cole conversam sobre o que fazer agora, enquanto apreciam o cenário de uma Paris devastada. E aí, fim de filme. Vamos lá para as curiosidades. Algum tempo depois do lançamento do filme, o roteirista Joss Whedon não conseguiu se conter sobre a direção de Jean-Pierre Jeunet. Ele declarou que os atores foram mal escalados, disseram as falas errado e erraram no desenvolvimento e na realização também. Basicamente, erraram em tudo que podiam. Nem falo tanto pelas mudanças no roteiro, digo mais pela execução horrible que quase tornou o filme inassistível. Muitos anos depois, em 2022, o cineasta Jean-Pierre Jeunet finalmente desentalou tudo o que pensava sobre Whedon ao portal The Independent. Se Joss Whedon tivesse feito o filme ele mesmo, provavelmente teria sido um filme de grande sucesso. Ele é muito bom em fazer filmes para geeks americanos, coisas para idiotas, porque ele é très bom em fazer filmes da Marvel. Odeio esse tipo de filme, é tão bobo e estúpido. Foi uma patada contundente, mas ele mirou no Whedon e também acertou no público que tem nada a ver com a treta. E assim, embora Jean-Pierre Jeunet tenha ficado orgulhoso pelo filme, ele desistiu de Hollywood depois dessa experiência. É que mesmo com toda a liberdade criativa que ele teve, coisa que a maioria dos diretores estrangeiros estreantes em Hollywood não consegue, ainda assim é muito mais tranquilo fazer cinema na França sem a pressão de um estúdio gigantesco investindo uma grana absurda no filme. Falando dos aliens, boa parte das tomadas envolvendo os alienígenas foi feita daquele jeito tradicional, usando dublês vestindo um traje e cabeças animatronics para planos mais próximos. Porém, a era dos efeitos digitais finalmente chegou e então, quando os bichos eram mostrados de corpo inteiro, o diretor preferiu acatar o CGI. A empresa contratada para isso foi a Blue Sky Studios, que convenceu Jean-Pierre Jeunet após o trabalho de computação gráfica em Joe e as Baratas. Já a Rainha Alien, quando a pré-produção começou, a equipe de efeitos não conseguiu encontrar os moldes e os modelos usados em Aliens o Resgate. Felizmente, a cabeça animatrônica em tamanho real foi achada no acervo pessoal de um fã colecionador da franquia e usaram ela, mas com um novo esquema de pintura perolado e cintilante incorporando tons de marrom e verde. Quanto aos braços, pernas e cauda da criatura, o pessoal tirou os moldes de uma empresa de réplicas no Colorado. Faltava então o torso, que tiveram que refazer do zero. Mas como não aparece muito, aí foi de boas. Mas esse filme aqui tem uma criatura nova, que é a Bebê Estafera. Jean-Pierre Jeunet queria filmar cenas de ação adicionais com a Alien Bebê Estafera feita por efeitos digitais. Ele queria que a Ripley fosse perseguida dentro da nave Betty, mas viu que isso seria caro demais e acabou desistindo da ideia. Na versão final, então, a criatura, em praticamente todas as cenas, foi feita com um boneco animatrônico em tamanho real. Ela foi montada em um guindaste e incorporou um complexo sistema hidráulico controlado por um computador para fazer a criatura andar. Já para os movimentos de rosto, cabeça e membros, a criatura precisou de 9 titereiros operando. Jeunet queria que ela tivesse uma genitália misturando os dois sexos, mas a Fox ficou desconfortável com essa ideia e até Jeunet acabou se sentindo francês demais pela despreocupação com essa nudez estranha. Assim, a genitália foi removida digitalmente na pós-produção. Quanto a outros efeitos e artes, no caso das naves, quando vistas em planos externos, todas
todas elas foram construções em miniaturas, pois os supervisores de efeitos visuais não acharam que o CGI seria capaz de criar naves espaciais realistas. A Auriga foi originalmente desenhada com um formato vertical que se mostrou muito inadequado para se enquadrar bem na cena de abertura do filme, em que a câmera passeia ao longo de sua extensão. E aí Genet rejeitou o design, pois buscava uma coisa mais horizontal para caber direitinho no enquadramento. Embora os personagens passem a maior parte do tempo vagando por intermináveis corredores da nave Auriga, na realidade só foram construídos 2 corredores que se cruzavam. Quando os 2 alienígenas matam o terceiro para poderem escapar, as vísceras e o sangue derretendo do chão estavam sobre uma plataforma que descia, dando uma sensação de buraco se criando. Para interpretar a Ripley 7, Sigourney Weaver enfiou a cabeça por um buraco na plataforma para se encaixar no corpo bizarro da clone. Para conseguir o efeito da câmera entrando na goela do Purvis até achar o feto alienígena prestes a nascer, o ator Leland Orser colocou uma câmera na garganta e depois puxou. Depois o take foi invertido na montagem. E para aumentar o contraste da imagem, o diretor de fotografia Darius Khondji adicionou alguma coisa de prata ao processo de impressão. Isso deixou os tons escuros mais escuros e deu a todo o resto um tom metálico. Mas para mim, isso deixou o filme com aquela cara de filmagem de cinema Piratex, sabe como é? Vamos falar um tiquinho agora de easter eggs. Em referência ao computador interativo mãe da nave Nostromo em Alien, o Oitavo Passageiro, o da nave Auriga é chamado de Pi. Uma coisa frequente na franquia é a Ripley derrotar o vilão final fazendo ele ser sugado para o espaço. Aconteceu no primeiro filme, aconteceu no segundo filme, no terceiro não aconteceu, pois não se passa e nem termina no espaço. Mas voltou a acontecer aqui, nesse quarto. Todos os 4 filmes de Alien até então têm personagens apresentados com evidência o suficiente pra gente acreditar que eles vão ter uma participação determinante na trama, mas que acabam sendo uns dos primeiros a morrer. No primeiro filme é o capitão da Nostromo, Dallas. No segundo, o sargento Apon. No terceiro, o Dr. Clemens, quando a gente menos esperava. E aqui nesse quarto filme é o líder dos mercenários Elgin e o general caricato Paris. E igualmente em todos os 4 filmes tem uma cena em que a Ripley faz uma refeição com os demais tripulantes e alguém faz um comentário sexual. No primeiro, Parker diz: no segundo, o sargento Apon diz: It's a rescue mission, you'll love it. There's some juicy colonist daughters we have to rescue from their virginity. Pouco depois é a vez do soldado Frost. Sure wouldn't mind getting some more of that Arcturian poontang. Yeah, Frost, the one that you had was male. Don't matter when it's Arcturian, baby. No terceiro filme, Dillon reage à presença de Ripley dizendo: We've got a good place to wait here. And until now, no temptation. E neste quarto filme, Ripley erra a pronúncia de fork e diz fuck. A sequência subaquática foi a primeira a ser filmada e o processo levou 3 semanas. Para a realização, o cenário foi construído num tanque de 36 metros por 45 e 4,5 metros de profundidade, que demorou quase uma semana para ser cheio com 2 milhões de litros d'água. Por conta dessa sequência, saber nadar foi um pré-requisito para o elenco e a equipe técnica. O pessoal teve que treinar em piscinas com mergulhadores profissionais e depois mais algumas semanas no próprio estúdio com um coordenador de dublês e o diretor de fotografia subaquático. Só Sigourney Weaver que não participou da maior parte do treinamento por conta de compromissos na Broadway. Mas apesar dos demais terem um treinamento, o serviço não foi fácil não, tá? Eles eram acompanhados por mergulhadores com suprimentos reserva de oxigênio, mas ainda assim acontecia de ficarem sem fôlego aqui ou ali e bater aquele desespero. Falando em desespero, Winona Ryder precisou superar um trauma de infância que ela tinha. É que ela quase se afogou aos 12 anos e desde então não tinha mergulhado mais em lugar algum. Ela então enfrentou seus medos e ansiedades e acabou conseguindo filmar de boas. O mesmo eu já não posso dizer do ator Ron Perlman, pois ele quase se afogou. Isso aconteceu quando em certo momento ele tentou emergir, bateu a cabeça num sprinkler no teto e apagou. Felizmente os membros da equipe de filmagem conseguiram tirar ele da água a tempo. Quanto a Sigourney Weaver, reza a lenda de que ela acertou o arremesso de costas na primeira tentativa, mas não foi bem assim não. Primeiro que ela praticou com um treinador por umas 3 semanas. A partir daí ela estava conseguindo fazer uma média de um acerto a cada 6 tentativas. Só que tinha um probleminha, foi numa distância menor do que acabou sendo na cena real. Aí quando chegou o dia de filmar, o diretor Jean-Pierre Jeunet queria dar uma colher de chá, pois se ela jogasse a bola e saísse de quadro, eles conseguiam dar um migué numa composição e tal, ou até usar uma bola CGI mesmo. Mas Weaver insistiu que ela conseguiria fazer a cesta. E precisou suar, porque a bola não estava caindo
caindo de jeito maneira. Até que o diretor deu um ultimato, agora ou vai ou racha. Então a atriz se concentrou e na tomada seguinte alcançou o feito. Mesmo que a bola, no fim das contas, tenha saído de quadro. Mas a cesta foi real. Pelo menos é o que dizem minhas fontes. Mas olha, por pouco esse take não foi arruinado, viu? Porque a galera não se conteve e começou a comemorar. Ron Perlman, nesse instante, estava virando o rosto e olharia para a câmera empolgado e rindo. Mas felizmente deu tempo de cortar direitinho para uma reação em close dele. Um outro toque especial que Sigourney Weaver trouxe para a personagem foi a experiência que ela teve ao filmar nas Montanhas dos Gorilas. Ali ela aprendeu a não fazer contato visual com animais potencialmente perigosos, pois eles podem se sentir ameaçados e atacar. Por isso, na primeira cena com o bebê Estafera, ela evitou olhar nos olhos do bicho. E o nosso contador de mortes da vez marca 28 corpos humanos aparecendo de forma evidente em cena, mais 31 presumidos, e mais 8 aliens e mais 6 presumidos. E se você considerar os facehuggers como organismos isolados, aí você pode adicionar mais 12 na equação. E pra mim a morte de destaque poderia ser o combão Purvis e Wren, porque deram um jeito de inventar em cima da ideia batida do nascimento do Alien, mas eu estaria sendo injusto com o milkshake de bebê Estafera que a gente confere no clímax, né? É bem feito, contando com a mistura bacana de efeitos digitais das vísceras saindo, com práticos do bicho se partindo. O crânio mesmo era feito de gesso e foi cortado em vários pedaços, cada pedaço preso a um fio, de modo que cada fragmento pudesse ser puxado separadamente. Além disso, a morte ainda é criativa, grotesca, esquisita e perturbadora. Os urros de dor da criatura dão no nervo. Inclusive, no roteiro original, quem deveria morrer assim era um soldado qualquer. Depois mudaram para o General Perez morrer assim, e a equipe de efeitos visuais até chegou a trabalhar na ideia. No entanto, quando o diretor Jean-Pierre Jeunet viu as imagens de teste, achou que era uma morte espetacular demais para ser gasta com um personagem tão secundário. Por isso guardaram a ideia para a morte da bebê Estafera no clímax. Quanto ao fim galhofa que o galhofa personagem do Perez acabou tendo, os executivos ficaram preocupados com o tom bobalhão da cena, mas o diretor insistiu e eles resolveram confiar. Eu sei que muita gente não simpatiza com Alien e a Ressurreição e até entendo de onde vem parte desse desgosto, pois depois que certos conceitos mais próprios do capítulo são apresentados, o desenrolar da trama se dedica a uma mera tentativa de fuga que às vezes apela a conclusões preguiçosas para os microproblemas, como é o caso da desistência sem mais nem menos do personagem Chrissy depois deles já terem derrotado o Alien. Além desse tipo de bobagem, o filme também se dedica bastante a reciclar outros momentos da franquia. Enquanto isso, o desenvolvimento dos personagens é negligenciado. Isso quando a direção não distorce os personagens e cria umas aberrações totalmente fora do tom, como é o caso do General Perez, que com sua expressividade exacerbada e seus excessos de pelos corporais, mais parece um personagem de cartoon do que um personagem da franquia Alien. E não tem problema em ser cartunesco, o problema é não se encaixar no todo, mesmo num filme que tem um Ron Perlman fazendo isso. Que, por sinal, não se encaixa, né? Porque Jean-Pierre Jeunet às vezes insiste nessa comicidade que destoa demais da franquia e, como também vem de forma tímida e não se assume, acaba não se justificando. Porém, voltando aqui pro assunto de desenvolvimento de personagens, que tal a gente tirar esse checklist da cabeça? Porque quem diz que todos os personagens de um filme precisam ser bem desenvolvidos? Até porque essa não é uma franquia famosa por desenvolver personagens, né? Convenhamos. O que os 2 ótimos primeiros capítulos fizeram foi nos familiarizar com alguns personagens por tempo suficiente para que a gente ligasse para eles e se preocupasse com o destino deles. E se esse aqui falta esse tempo de familiarização, outros pontos compensam, como o Joner sendo provocativo e mandando ver no combate quando é requerido, Christie sendo um baita pistoleiro, fora que o esforço que ele assume para não deixar o Vreese para trás é admirável. Vreese, que por sua vez, mesmo limitado fisicamente, também não foge da raia quando precisa enfrentar os bichos e ajudar os seus parceiros. Purvis se torna interessante por ser um total inocente que estava viajando em hipersono quando acabou sendo sequestrado e virou chocadeira de Alien, o que ainda transforma ele numa bomba relógio ambulante que, para não estourar, precisa se aliar aos próprios sequestradores. E até o Di Stefano, em meio a poucas falas, gera interesse pela sua condição de vira-casaca devido à exigência da circunstância também. E para não dizer que todos os personagens são meros arquétipos a serviço das exigências das circunstâncias, há uma grande exceção aqui que é a personagem androida da Winona Ryder, que tem seus sentimentos e preocupações ressaltados a ponto da Ripley apontar que ela seria humana demais para ser humana. E para fechar a boa equipe, a Ripley surge aqui mais braba do que nunca. E o que é melhor, há um
uma boa justificativa para isso, me refiro aos requisitos de DNA alien que deixaram ela mais super-heroína. E se por um lado é algo que deixa a mulher mais invulnerável, passando menos risco, por outro isso possibilita a atriz extrair uma segurança cafajeste e divertida desse seu superpoder, e isso ainda rende alguns momentos bem empolgantes. É aquilo, se o filme inventa pra cima da personagem, pelo menos arruma função pras invencionices. Quanto à tentativa de fuga que preenche a trama durante o desenvolvimento, ela é simples? Tem poucos momentos de enfrentamento? Tem, mas isso não quer dizer que não sejam suficientes, pois quando o grupo principal não está enfrentando aliens, ainda assim tem coisa encasquetante acontecendo em tela, como a descoberta da câmara de inseminação com um sobrevivente lá, a descoberta da sala com os clones fracassados, a descoberta da androida infiltrada e sua utilidade na prática, a traiçoeiragem do Dr. Wren e o nascimento do alien atravessando o Purvis e ele, sem falar nos dois grandes momentos desse filme que são a sequência subaquática, passando pelo ninho cheio de ovos até o pessoal conseguir subir, e a sequência final com a bebesta fera. Mesmo que não haja uma maior fisicalidade ali, com direito à trocação de sopapo, na breve participação a criatura deixa sua marca através de sua ferocidade e periculosidade, e no fim, com sua morte bem bolada e com um conceito bem uou! Sem falar, minha gente, dos efeitos, Alien: A Ressurreição honra com louvor o padrão elevado da série no que diz respeito a cenários, naves e criaturas, e ao introduzir finalmente o horror do momento, o infame CGI, não faz vergonha. Genet teve o bom senso de misturar os recursos e me parece que ele escolheu os mais adequados para cada situação. Eu vou confessar que eu tenho uma memória afetiva com Alien: A Ressurreição, porque foi o primeiro filme da franquia que eu vi, e ainda foi no cinema. Porém, mesmo que não fosse o caso, ainda assim eu vejo muita coisa valiosa, como eu acabei de mencionar, e sinto que a galera acaba pegando muito mais no pé desse filme aqui do que no filme 3 até, o que eu acho muito do injusto. E daí que Alien 3 teve uma produção problemática? Não é a produção que a gente assiste em tela, é o filme. Esse aqui pode até ter muita bobeira, mas também tem momentos muito mais ímpares, tem muito mais personalidade e é muito mais bem feito. Claro, óbvio, é bem inferior aos dois primeiros, mas ainda assim merece respeito. Por isso, convido-os a reavaliar seus conceitos também. Curiosamente, apesar do descrédito da maior parte dos fãs e da crítica na época, Alien 4 pode até ter sofrido um tico nas bilhetérias domésticas com seus 48,2 milhões de dólares, porém se salvou lindamente internacionalmente a fazer 113,5 milhões e chegar num total de 161,7 milhões, sendo a maior marca da franquia até esse momento, até o quarto filme. Apesar de que isso não é tão satisfatório assim, já que o orçamento estava ali na casa dos 70 milhões, né? Sem incluir custos de marketing e distribuição. Portanto, para colocar a franquia de volta aos eixos, James Cameron e Ridley Scott começaram a conversar a respeito de um quinto filme. No entanto, para surpresa deles, a Fox já estava encaminhando um crossover com o Predador, que chegaria aos cinemas 7 anos depois do quarto filme e se passaria também em 2004. Ou seja, muito tempo antes da cronologia principal, de forma a não atrapalhar o andamento dela. Alien vs Predador ainda teve uma sequência em 2007, mas a gente vai pular esses dois crossovers na nossa revisão. Possivelmente a gente vai falar de Predador e depois a gente reúne, como a gente fez com Sexta-feira 13 e A Hora do Pesadelo. Porque em 2012, as conversas de Cameron e Scott renderiam uma frequência para contar uma espécie de origem dos aliens no planetóide Ekron LV-426, assim como do astronauta gigante e aquela nave em forma de croissant abandonada. Esse é Prometheus, que a gente vai revisar na semana que vem. Quem tiver comigo nessa, só colar por aqui. Já é? Belezura então, até lá. Tchau!